Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom retorno às aulas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz, não é? Espero que vocês tivessem, descansado, curtido as férias da melhor forma possível, tá bom? E é meu desejo de coração para vocês. Então, bom retorno, um abraço no coração de vocês. Essa é mais uma aula gravada do do sétimo ano, desculpe, sétimo ano. No conteúdo do sétimo ano, nós paramos lá no primeiro semestre explicando o conteúdo que é fundamental para que a gente possa entender como nós fomos, para alguns historiadores, achados, descobertos de uma forma inusitada, de uma forma proposital, sem querer ou não. Então, essas perguntas, essas interrogações surgem até os dias de hoje. De que forma o nosso país foi descoberto ou foi achado? De que maneira? Não é? De que forma isso foi introduzido? A história brasileira, a historiografia brasileira foi passando por mudanças. E hoje a gente percebe que há uma versão de historiadores que acreditam que o Brasil foi achado, não de forma proposital, mas de forma inusitada. Tá bom? E inclusive aquelas pessoas que gostam de gerar mais polêmica indicam que o Brasil tivesse, não é, sido descoberto ou achado por outros navegadores, não é? Por uma outra embarcação. E essa embarcação poderia muito bem ser a embarcação que foi liderada pelo espanhol Vicente Pinzón. Tá bom? Dito isto, feito essa introdução, salientando ainda que os portugueses, não é, possuíam condições muito favoráveis para essa incrementação, essa expedição, essa característica de se colocar ao mar. Por quê? Porque ali eles tinham as condições ideais, tinham um território pequeno, tinha uma centralização política já consolidada. O que é centralização política, pessoal? Isso é quando aqueles reinos compõem aquele território que está subdividido e esses reinos passam a se unir e formar um único reino. Não é isso? Então, houve essa unificação, uma localização geográfica muito favorável, uma burguesia interessada em prosperar, em ganhar dinheiro, e viu nas navegações uma boa possibilidade de ganhar dinheiro. E o Estado também, o governo, no caso o governo português, também interessado em ganhar recursos financeiros, em ganhar mais dinheiro, tá bom? Dito isto, vamos abrir o nosso livrinho, continuando o nosso conteúdo sobre as características que Portugal apresentava para ser um dos pioneiros das navegações, o pioneirismo na navegação portuguesa. Vale destacar que o território português não era muito apropriado para a agricultura, visto que o solo português apresentava uma dificuldade muito grande em que ali se plantando germinasse diversos produtos. Pelo contrário, o solo português era muito ruim, não é? Muito ruim. Pois bem, para a agricultura, somente descobriu-se depois que o vinho, né, os vinhedos, começaram a produzir em boa quantidade.
como até os dias de hoje acontece em Portugal, não é? O vinho português é considerado de excelente qualidade. Pois bem, na página 151 tem aqui assim, ó, 151, 151 tem aqui as principais conquistas na perspectiva portuguesa. Observa aí, as principais conquistas na perspectiva portuguesa. Conquistas do ponto de vista através das navegações. Portugal não vai possuir um grande exército, mas vai possuir uma característica que era as navegações, dedicação às navegações. Tá bom? O que é que nós temos aqui? Como já sabemos, os portugueses foram os primeiros a se lançar ao mar. Daí vem essa nomenclatura, daí vem esse termo pioneiro, significa o primeiro, não é? A se lançar ao mar em busca de novas rotas comerciais. As condições que já mencionamos foram determinantes para que novas rotas fossem estabelecidas e novas terras fossem encontradas. O que é que ele quer dizer com isso? Que o Brasil não vai ser o único território encontrado pelos portugueses. Os portugueses vão encontrar outras localidades, principalmente na África e também na Ásia. Então, vale mais uma vez bater nessa tecla, dizendo que as navegações portuguesas, elas são muito importantes e naquele período eram bastante desenvolvidas. Vão fazer com que os portugueses consigam ali acumular uma riqueza. No entanto, se vermos no conjunto total, na conjuntura geral, de forma geral, o reino português vira e mexe, quase sempre estava enfrentando dificuldades financeiras, mesmo com toda essa facilidade nas navegações e, sobretudo, descobrir novos territórios. Tá bom? Vale a pena destacar e tem que colocar isso em mente de vocês, tem que colocar isso na mente de vocês. Prosseguindo então na página 141. Entre as principais conquistas na perspectiva portuguesa durante o processo de expansão marítima, destacaram-se: item 1. Em 1415, conquistaram a cidade de Ceuta, no norte da África. Olha o que eu falei, ó. Os portugueses não só conquistaram o Brasil, como também outras regiões do mundo. Aqui, mencionando sobre o norte da África, que era importante porque aproximava Portugal de futuras rotas no Oceano Atlântico. Outro item: entre 1419 e 430, diversas regiões foram conquistadas, mas ainda sem muita repercussão, como a Ilha da Madeira e o arquipélago dos Açores. Outro item, vamos ver aqui. Esses itens, voltando a falar, diz respeito às características e principais conquistas dos portugueses através da expansão marítima. Tá bom? Vamos lá. Em 1434, a primeira grande conquista, o Cabo Bojador, pelo navegador Gil Eanes. Já o arquipélago do Cabo Verde, em 1440, foi a primeira conquista que usou as caravelas, que seriam um divisor de águas, pois permitiram ir mais longe
não é? Já o arquipélago de Cabo Verde, que fica na África, foi a primeira conquista que usou caravelas, que seriam divisor de águas, pois permitiram ir mais longe. Em 1482, o navegador Diogo Cão conquistou o Rio do Congo para Portugal. Isso proporcionou um importante achado para os portugueses: jazidas de ouro, algo decisivo para financiar novas expansões. Jazidas de ouro, olha, os portugueses encontraram jazidas de ouro, algo decisivo para financiar isso, as novas expansões. Indo para a página 152, saindo da 151 para 52, temos aqui na busca outro item que vai ser considerado como a conquista dos portugueses nas navegações. Na busca de uma nova rota comercial para as Índias, os portugueses contornavam a costa africana pelo Oceano Atlântico. E um dos objetivos seria contornar o Cabo das Tormentas, atual África do Sul. No ano de 1487, conseguiram chegar ao seu objetivo, rebatizando a região com o nome de Cabo da Boa Esperança. Serviu ali como entreposto comercial no caminho das Índias. Esse entreposto comercial significa o quê? Que em determinado momento essas navegações paravam, reabasteciam, vendiam produtos e continuavam a viagem agora com o objetivo de chegar às Índias. O outro item: o rei Dom Manuel I. Esse rei é importante porque vai ser ele que vai criar as ordenações, como se fosse a Constituição portuguesa. Os portugueses vão ter 3 ordenações, não é? E essas ordenações, se fosse uma Constituição, que também era seguida no Brasil, porque o Brasil nesse momento estava no Pacto Colonial, o Brasil era colônia, ainda era colônia de Portugal. O Brasil só vai ficar independente em 1822. E enquanto isso, enquanto o Brasil não ficasse independente, o Brasil teria que obedecer essas ordenações. São ordenações chamadas de afonsinas, na verdade, a sequência histórica, não é? Ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas. Filipinas diz respeito àquele rei Filipe II, que em 1580 instaurou a chamada União Ibérica. Tá bom? Então, o que é que diz aqui sobre o rei Manuel na página 152? Diz assim: o rei Dom Manuel I financiou a continuação desse projeto, que prosseguiu com o navegador Vasco da Gama, que contornou o Cabo da Boa Esperança e chegou a Calicut, cidade indiana, em 1498. Com isso, foi restabelecida uma nova rota comercial para as Índias, o que poderia trazer grande lucro para os portugueses. Mas temos agora um outro item, preste atenção aí. Mas foi no ano de 1500 que Portugal obteve a sua principal conquista. Qual foi essa conquista? Muito bem, do nosso território, conquistador Brasil, não é? Vamos lá? Vem aqui, vai surgir aqui uma polêmicazinha, tá bom? Aquilo que eu mencionei no início da aula. Se o Brasil foi descoberto ou ele foi achado, e com a justificativa de que Pedro Álvares Cabral fez do Brasil somente um entreposto
para seguir sua viagem para as Índias. Isso. Presta atenção. Sua principal conquista, o Brasil. 152 ainda. Alguns historiadores acreditam que o navegador Pedro Álvares Cabral teria viajado para negociar nas Índias e usou o Brasil, então chamado de Ilha de Veracruz, como entreposto. Em seu retorno, comunicou ao rei Dom Manuel I que havia chegado a terras antes desconhecidas e lá estabeleceu o domínio português. Isso é uma polêmica, não é? Já citei e o livro vai somente concordar com a explanação inicial, com a minha fala inicial, em relação a se o Brasil foi descoberto, o Brasil foi achado, o Brasil foi entreposto comercial ou não foi. No nosso livro, ainda no nosso livro, na página 152, nós temos um mapa, não é verdade? Esse mapa vai retratar para a gente aqui, ó, a rota comercial que era feita nesse período, tá bom? Aqui em azul, ó, tá o trecho, não é? A rota realizada por Pedro Álvares Cabral. Saiu daqui de Lisboa, veio para o Brasil, olha, essa viagem durava 9 a 10 meses, viu, de viagem muito longa. Veio a Porto Seguro e Pedro Álvares Cabral, na linha azul aqui, acompanha, veio para Cabo das Tormentas aqui no extremo sul da África, para então seguir até as Índias. E aqui em vermelho você vê o percurso realizado pelo nosso querido Bartolomeu Dias, está em vermelho. E em laranja, aqui está em laranja um pouco mais aberto aqui, o Vasco da Gama também fez sua viagem, seu percurso para chegar às Índias. E temos aqui os produtos que eram encontrados aqui, ó, no norte da África. Nós tínhamos aqui o ouro, escravos, pedras preciosas. Na região leste da África também escravos e as especiarias, tá bom? Encontrada lá nas Índias. Pronto. Isso aqui eu apresentei para vocês as principais rotas comerciais na perspectiva portuguesa. Agora nós vamos estudar, conhecer as rotas da perspectiva espanhola. Como é que se deu isso? Vamos lá. Embaixo tem um subtítulo que fala sobre as principais conquistas na perspectiva espanhola. O que é que diz assim? O que é que diz aqui? O processo de expansão espanhola foi bastante parecido com a de Portugal, embora tenha começado cerca de 100 anos depois. Os motivos centrais foram a formação do Estado Nacional Espanhol, a busca por metais preciosos, como ouro e prata, para a cunhagem de moedas e a catequização de povos de novas terras para o cristianismo, ou seja, o desejo de catequização, não é? O processo de conversão dos nativos para o cristianismo. Os nativos, os índios, tinham uma outra religião, um outro hábito religioso. Tá bom? Preste atenção aí. Temos aqui
Ouro e prata para a cunhagem de moedas e catequização de povos de novas terras ao cristianismo. Aqui ao lado, no nosso link, apresenta aqui a catequização dos índios, não é? Foi um processo político e religioso da Igreja Católica, promovido essencialmente pelos jesuítas, que visava converter os nativos através dos ensinamentos do cristianismo. Tá bom? Voltando para o texto aqui na página 153, presta atenção aí no serviço. A Espanha entendia que Portugal, por se lançar primeiramente ao mar, estaria se fortalecendo economicamente. Dessa forma, deveria descobrir novas rotas comerciais e terras para rivalizar diretamente com os portugueses. Significa dizer que os espanhóis sabiam que os portugueses haviam largado na frente e agora teriam que correr atrás, porque observaram que o lançamento do pioneirismo português no mar vai trazer uma condição econômica bem interessante para os portugueses. E os espanhóis viam isso de forma ameaçadora, viam isso como uma forma a ficar preocupados. Será que Portugal começa a enriquecer e vai tentar ali formar um grande exército e invadir nosso território? Vamos nos precaver. Era assim que pensavam os espanhóis. Vamos também entrar nessa mesma área. Vamos fazer com que as nossas navegações também passem a ser isso, destaque. As principais conquistas do processo de expansão marítima na perspectiva espanhola foram, sem dúvida, atenção aí, a conquista mais importante desse período de navegação foi a chegada de Cristóvão Colombo à América. O navegador genovês, nascido em Gênova, chamado Cristóvão Colombo, que foi financiado, aqui no livro também, continuando, página 153, financiado pela coroa espanhola, que acabava de reconquistar a região de Granada e expulsar os muçulmanos de seu território. A Espanha precisava, então, encontrar terras com ouro e prata para se recuperar economicamente da Guerra da Reconquista. Em 1492, Colombo chegou à ilha de Guanane, atual San Salvador, nas Bahamas. Essa descoberta aumentou a rivalidade com os portugueses, que chegariam ao Brasil em 1500. Tem um filme que trata muito bem desse momento aí, 1492, com o filme 1492, A Conquista do Paraíso, né? Tem um ator renomado que faz o papel de Cristóvão Colombo, que é Gerard Depardieu, só para você se amostrar em casa. O outro item, a conquista espanhola em 1519 e 1522, a navegação do português Fernão de Magalhães, financiado pela coroa espanhola, conquistou regiões importantes como as Filipinas, passando pelo Estreito de Magalhães, chegando ao Oceano Pacífico. Praticamente os 3 oceanos estavam navegados. Pois bem, ainda na página 153, nós temos esses 4 mapas aqui. Esses 4 mapas, eles vão nos ajudar a entender a unificação portuguesa. Por quê?
Porque aqui você tem um califado de Córdoba, Almoravidas, o reinado de Castela e o reinado de Granada, Castela e Aragão, não é? Que vai dar origem ao território espanhol. Pronto? Isso. Vamos fazer algumas atividades aqui que possam consolidar nosso conhecimento, tá bom? Na página 155 tem a quarta questão, diz assim: em relação a Portugal, a Espanha demorou quase 100 anos para iniciar seu processo de expansão, seu processo expansionista marítimo. Qual foi o motivo disso? A resposta: seguindo o exemplo português, a Espanha lançou-se ao mar tardiamente. A resposta, atenção aí, vou ler mais devagar agora então. Resposta do quarto quesito na página 155. Seguindo o exemplo português, a Espanha lançou-se ao mar tardiamente, cerca de 100 anos de diferença em relação a Portugal. Cerca de 100 anos de diferença em relação a Portugal. Ponto. Essa situação teve relação direta com a disputa e os conflitos com os mouros, também conhecidos como muçulmanos, mouros, e a demora no processo de unificação do território espanhol Essa é a resposta. Na página 156, também conhecida como 153, nós temos a seguinte situação. Explique, sexta questão, 156. Explique o processo de chegada dos espanhóis à América no ano de 1492. Repetindo, explique o processo de chegada dos espanhóis à América no ano de 1492. A resposta: em busca também de novas rotas para as Índias, os espanhóis financiaram um navegador genovês. Os espanhóis financiaram o navegador genovês de Gênova, que hoje pertence à Itália, não é? Genovês, Cristóvão Colombo, que em 1492 chegou à chamada ilha de Guanani, atual San Salvador, nas Bahamas. Ponto. Tá certo? Prosseguindo aqui na página 156. As consequências da expansão marítima. Prosseguindo. As grandes navegações facilitaram e fortaleceram o comércio e a economia das monarquias absolutistas. Com a cobertura de rotas comerciais para as Índias, os europeus atingiram seus objetivos. Não precisavam mais pagar pesadas taxas aos muçulmanos e às cidades italianas. As principais especiarias eram pimenta do reino, noz moscada, cravo da Índia, canela, anis estrelado e mostarda. O resultado foi o declínio comercial desses povos, principalmente das cidades de Gênova e Veneza. Bom, de modo mais amplo, as expansões marítimas foram fundamentais para as transformações econômicas, políticas e sociais vividas na Europa do período moderno. Várias foram as consequências dessa expansão, entre as principais: as relações econômicas e políticas na Europa expandiram-se no espaço geográfico.
o que seria o início do processo de globalização no mundo. É verdade, alguns historiadores afirmam que essas navegações são uma característica de globalização daquele período, daquele momento, tá bom? O outro item aqui está na página 157, diz assim: houve deslocamento do eixo comercial. Antes, as principais rotas de comércio eram o Mar Mediterrâneo, depois passaram a ser o Oceano Atlântico. Outro item: fortalecimento de certas nações que passaram a ter grande destaque no cenário econômico mundial, como Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Outro item: o lucro obtido com as grandes navegações e a descoberta de novas terras foram decisivos para a formação do sistema, principalmente no Brasil. Outro item: dominação e extinção de povos nativos em regiões conquistadas, como no caso dos incas e astecas, por parte dos espanhóis. Outro item que vai ser consequência da expansão marítima espanhola: grande disponibilidade, ou seja, grande quantidade de metais preciosos, devido à descoberta de minas de ouro e prata, como a de Potosí, na atual Bolívia. Acúmulo de capitais, outro item resultante dessa expansão, foi determinante para o surgimento posterior da Revolução Industrial. Tá bom? Bem, pessoal, eu vou parando por aqui, acreditando que você absorveu conhecimento, entendeu. Qualquer dúvida, me procure através do aplicativo, tá bom? Um forte abraço a todos, se cuidem, bom retorno e até lá. Tchau, pessoal.